Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada em Gênesis 23, um capítulo que, vamos ser sinceros, muita gente pula. À primeira vista, parece só uma transação imobiliária meio chata, mas na verdade é uma aula e tanto sobre o que é ter uma fé madura. Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Depois de toda aquela tensão do sacrifício de Isaac no capítulo 22, a história de repente desacelera. E faz isso de propósito, para nos mostrar algo fundamental. Como é que um pedaço de terra comprado para ser um túmulo se transforma num dos maiores símbolos de esperança da Bíblia? Então, nosso roteiro para entender isso é o seguinte: a gente vai olhar para além da burocracia do texto, depois vai ver o tamanho do significado daquele chão, analisar a cena por 4 lentes diferentes, focar nos detalhes que fazem a diferença, ver as múltiplas faces da fé e, por fim, entender o que é deixar uma promessa em repouso. Bom, vamos começar por aqui. A primeira impressão de Gênesis 23 é que ele é lento, cheio de formalidade, negociação, quase um processo de cartório, né? Mas é justamente essa lentidão que é a chave para a gente entender o que está acontecendo. Pensa comigo, depois da prova de fé mais intensa da sua vida, Abraão não recebe um anjo, não tem uma visão espetacular, ele encara a vida real, a dor de perder Sara e a necessidade bem prática de achar um lugar para sepultá-la. É exatamente aí, no meio do luto e da burocracia, que a gente vê uma das demonstrações de fé mais maduras de toda a Bíblia. E isso nos leva direto para o coração do capítulo. A compra de um pedacinho de terra. Parece algo pequeno, mas o simbolismo aqui é gigante. O contraste aqui é a chave de tudo. Deus tinha prometido a Abraão toda a terra de Canaã, mas até aquele momento, legalmente, ele não era dono nem de 1 centímetro quadrado. Aquele campo com uma caverna é a primeira posse legal, a primeira âncora física da promessa de Deus. É um ato de fé que diz: eu acredito tanto no futuro que vou começar a investir nele hoje. Para a gente sacar a profundidade dessa cena, vamos olhar por 4 perspectivas diferentes, através dos olhos de 4 grandes comentaristas da história. Cada um deles notou uma coisa especial. Vamos começar com o reformador João Calvino. Para ele, o ponto central é a postura de Abraão durante toda a negociação. A sacada do Calvino é essa: Abraão não chega lá batendo no peito, exigindo a terra que Deus prometeu. Pelo contrário, ele negocia com toda a humildade, como um estrangeiro. A ação de comprar a terra é uma antecipação poderosa da promessa. É a fé agindo no agora, mas com os olhos totalmente focados no amanhã. Agora vamos para Matthew Henry. O foco dele já é outro, o equilíbrio emocional de Abraão naquele momento. O que Henry destaca é esse equilíbrio impressionante. Abraão sente a dor, ele chora de verdade pela perda da Sara, mas o luto não o paralisa. Ele se levanta e negocia com clareza, com propósito. E a lição aqui é poderosa. A fé não elimina a dor, mas nos sustenta através dela. A nossa terceira lente é a do famoso pregador Charles Spurgeon, que vai direto no simbolismo da cena. O que Spurgeon nos mostra é de arrepiar. A primeira propriedade de Abraão na terra prometida não é um palácio, mas um túmulo. É como se a promessa de Deus começasse a fincar raízes justamente no lugar da morte, mostrando que a esperança pode nascer, onde tudo parece ter chegado ao fim. E por último, uma visão mais contemporânea, com Hernández Dias Lopes. Ele faz uma pergunta crucial sobre a transação em si. Por que Abraão insistiu tanto em pagar o preço total, mesmo quando ofereceram o terreno de presente? A resposta é simples e genial. Ele queria um direito legal, não um favor que pudesse ser retirado depois. A promessa de Deus precisava ser construída numa base sólida e não na boa vontade das pessoas. Agora, vamos mergulhar em alguns detalhes fascinantes do texto que muitas vezes passam batido, mas que enriquecem demais a nossa compreensão. Olha só que interessante, o texto faz questão de registrar a idade exata de Sara, 127 anos. Isso é muito significativo, porque ela é a única mulher em toda a Bíblia cuja idade na morte é mencionada. É um destaque raro, intencional, que só reforça o papel central dela em toda a história da promessa. E tem mais. Primeiro, os hititas. Eles eram um povo poderoso e o respeito que eles mostram por Abraão revela o status que ele tinha construído. Segundo, a caverna de Macpela, que se tornou o memorial da família, o lugar onde os patriarcas seriam enterrados. E, por fim, a negociação toda formal, com testemunhas. Isso nos mostra que a fé age no mundo real, com contratos e compromissos. Com tudo isso na cabeça, a gente percebe que este capítulo pode ser lido de várias maneiras. Cada uma delas revela uma face diferente da fé.
Se a gente lê de forma histórica, este é o primeiro título de propriedade de Israel. Socialmente, sobre um estrangeiro que ganha respeito por causa do seu caráter. Espiritualmente, a lição é: quem acredita no futuro, age no presente. E numa leitura escatológica que olha para o fim de tudo, a gente vê que a promessa começa num túmulo, mas já aponta para a vitória final sobre a morte. Então, qual é a grande lição de Gênesis 23? É que a fé madura, aquela fé que cria raízes de verdade, se parece com isso aqui. A fé de verdade sabe esperar o tempo de Deus. Ela sabe chorar, reconhecendo a dor da perda. Ela sabe que precisa pagar o preço, agir com integridade e, acima de tudo, ela sabe confiar que Deus vai cumprir o que prometeu, mesmo que a única evidência na sua frente seja um túmulo. É uma fé menos espetacular, talvez, mas com muito mais raiz. E essa frase resume tudo de um jeito brilhante. Ao enterrar Sara, Abraão não estava enterrando a promessa. Ele estava, na verdade, plantando a promessa na terra. Ele estava entregando a esperança dele ao solo, confiando que no tempo certo de Deus ela ia florescer para todas as gerações. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. No meio das nossas perdas, das nossas negociações do dia a dia, das nossas responsabilidades, onde é que a gente pode hoje comprar o nosso pedaço de chão? Onde é que a gente pode plantar um pequeno ato de fé que ancora a promessa de um futuro grandioso? Fica aí a reflexão.